Boa noite, igreja. Graça e paz. Quando eu me preparo aqui, vamos fazer um aquecimento assim. Os irmãos todos conhecem a história de Jó, né? Jó perdeu tudo. Por quê? Porque Satanás, passando no céu, Deus chamou, bicho não, servo Jó, Satanás sim, mas ele é assim porque o Senhor abençoou. Então faz o seguinte: você toca em tudo de Jó, só não toca nele. Jó, a gente sabe a história, Jó perde tudo, perde gado, rebanho, perde filhos, perde casa. Mas no capítulo 2 de Jó, aparece a mulher de Jó, né? Os irmãos sabem por que aparece a mulher de Jó no capítulo 2? Porque o Senhor disse: toca em tudo dele, mas não toca nele. Então eu queria apresentar a minha outra parte aqui, a minha esposa. Eu acho que é a minha melhor parte. Bom, irmãos, eu estou numa alegria muito grande, porque quando o pastor me convidou para trazer a palavra aqui, eu disse que seria um privilégio. Mas chegando aqui e nós conversamos, aqui foi uma alegria, porque eu tenho que louvar e agradecer muito a Deus pela fidelidade de Deus, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus. Nós lembramos, eu participei aqui de 3 fases da igreja, a igreja aqui antiga, quando lá no clube, e aqui agora. Isso é bondade demais, Deus é amor demais. A gente louvar essa bondade, esse amor. Irmãos, eu vou fugir um pouquinho de uma maneira, vamos dizer assim, técnica de pregar. Eu vou abrir o meu coração para vocês, que Deus colocou. Isso aqui é quase não, é um testemunho que Deus fez na minha vida, está fazendo, consequentemente, na minha outra metade, né? Nós hoje estamos saindo em missão, uma missão que a gente começou devagar. Hoje nós estamos vendendo as coisas de casa, nós temos uma vanzinha que é um motorhome, e já colocamos a casa a vender, só estamos esperando a hora que o Senhor falar, e agora vocês podem ir. Isso que Deus está fazendo na vida da gente. Então, essa palavra aqui, eu queria pedir muito aos irmãos, nesse momento, que os irmãos deixassem o Espírito ministrar no coração, na mente, e os irmãos prestassem atenção, porque eu vou falar um pouco rápido, porque muita coisa, eu sei que não é nada que os irmãos não saibam, não conheçam, mas eu quero que os irmãos lembrem e isso tudo ficar junto nesse momento. Por isso eu pedia um pouco dessa atenção. Eu vou ler um texto inicial, e a partir desse texto nós vamos prosseguir lendo alguns, depois voltaremos a esse texto inicial. Texto 5, eu estou com a nova Almeida atualizada, talvez esteja um pouquinho diferente para os irmãos. Mateus 25, capítulo 4, versículo 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar
eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, e aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é homem severo, e colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o meu talento na terra. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros, que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e será em abundância. Mas ao que não tem, até ao que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pai amado, e da tua palavra, Senhor, e usa minha boca, e abre a mente e o coração dos meus irmãos, Senhor. Fala a eles, Senhor, em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, essa palavra, o que é dado aqui, esse talento, existe muita dúvida do que seja. A minha Bíblia aqui, uns dizem que a quantidade, determinada quantidade de dinheiro, moedas e tal, a minha Bíblia aqui diz que é uma peça de ouro ou prata usada como dinheiro, pesando cerca de 34 quilos. Bom, então isso é uma coisa de muito valor, esse talento. Tá? Bom, então, ele entrega a cada um deles, tá? 1 a 5, 1 a 2 e 1 a 1. De acordo com a capacidade de cada um deles. Então, o Senhor sabe, o que ele entrega é que cada um consiga administrar aquilo que está sendo entregue. É na capacidade de cada um. E saiu, o Senhor saiu. Bom, o que tinha 5 saiu imediatamente e conseguiu mais 5. O de 2 também. O de 1 fez um buraco e enterrou. Guardou ali enterrado. Bom, depois de algum tempo, voltou o seu senhor e fez um ajuste de conta. Pediu um ajuste de conta. Ao que tem 5, recebeu 5 e é chamado para a alegria do Senhor. É elogiado. O de 2 também. O de 1 é repreendido. O Senhor, ele diz: fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Tome o que é seu, é a forma como ele devolve. E o Senhor diz: manda retirar dele e diz: dê ao que tem 10, porque ele diz: a todo que tem será dado, em abundância, mas ao que não tem será retirado. Tá? Eu queria que os irmãos ficassem com essa palavra e nós vamos agora rapidamente passar por alguns versículos. Esses versículos têm princípios que eu queria que os irmãos juntassem todos eles neste momento, e meditassem neles, porque o conjunto deles é que eu quero colocar nesse momento para os irmãos. Bom, 1 Coríntios 12, versículo 4: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, a manifestação
Espírito é concedida visando um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Efésios 4, 7. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O que nós vimos até agora? A graça é concedida segundo a medida do dom de Cristo. O dom é dado visando um fim proveitoso e distribuído conforme o Espírito quer a cada um. João 3 nos ensina, na sua parte B, porque Deus não dá o Espírito por medida. Eu já ouvi o pastor Joilson ensinando que o Espírito é uma pessoa. Então, quando a palavra diz que Deus não dá o Espírito por medida, ele não dá um pé para um, depois você vai ganhar o outro pé. Não, eu ganhei 2 braços. Não, é sem medida, é total. Todos receberam o Espírito total. É 100%. Ninguém recebeu 50%. Depois eu vou receber mais 50%. Não, todos receberam 100%. Efésios 1,3 nos diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não tem 10%, você recebeu uma, depois você vai receber outra, amanhã você vai receber mais um. Não. Em Cristo nós fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Não falta nenhuma. Não falta nenhuma. A palavra diz todas. Bom, o que nós vimos até agora? O Espírito distribui o dom conforme ele quer, visando o fim proveitoso, e a graça é concedida mediante o dom do Cristo. Então o dom vem com graça. O Espírito está inteiro. Você recebeu o Espírito inteiro e nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Guardando isso no coração e na mente, uma observação agora minha. Ao acordar, eu orava pedindo que o Senhor abençoasse o dia. E houve uma grande mudança em mim, principalmente quando mudou a minha atitude. Eu não acordo mais hoje pedindo que o Senhor abençoe o meu dia. Eu já recebi todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O que a palavra nos ensina, mas o que você precisa, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Acorde de manhã dizendo ao Senhor: eis-me aqui. Para quem? Para quem o Senhor quer me mandar? Para onde o Senhor quer me mandar? Vamos fazer um parênteses e sair um pouquinho de nós. Vamos falar um pouquinho da igreja agora, né? Efésios 3:17 a 19 nos ensina: e assim pela fé que Cristo atingiu o coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Aonde vocês ficam cheios da plenitude de Deus? Na igreja, na comunhão, na troca, no amor entre os irmãos. É aqui, na igreja, que a palavra diz que você vai conhecer o amor de Cristo, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então a plenitude de Deus está à nossa disposição aqui, na igreja, na comunhão, na unidade, no amor entre os irmãos.
22 e 23, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, todas as coisas que nós precisamos, nós temos em Cristo, na comunhão, na igreja, na unidade, a plenitude de Cristo, a plenitude de todas as coisas. Essa unidade, em João 17, na oração sacerdotal, nos ensinou que Cristo morreu por ela. Na oração sacerdotal, João 17, os irmãos podem lá olhar, quando Jesus fala que Ele quer que cada um seja um com Ele e com o Pai. É essa unidade que Jesus morre também. Efésios 5 nos ensina, deixa eu abrir aqui, Efésios 5 nos ensina, por esta razão, 5,17, por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não temos o Espírito, nós não temos todas as bênçãos. O Espírito integral, que é encher do Espírito. Preste atenção, irmãos. Deixem-se encher. Deixem-se encher. Enchei-vos. Você se enche do Espírito, não é acrescentando mais nada do Espírito, é permitindo que o Espírito trabalhe, se alegre com você, trabalhe com você, trabalhe através de você. Isso como acontece na igreja, na reunião em casa, na reunião de pequenos grupos com os irmãos, na comunhão, na troca desse amor. Você se enche, cada um enche a cada um. Nós nascemos ricos e pobres. Você me enche com a sua riqueza na minha pobreza, e na minha pobreza eu encho vocês na sua riqueza. É essa troca de virtudes que Deus te deu, e Deus te deu, é o talento da palavra. Esse é o nosso talento, são as virtudes de Deus que Deus nos deu. E é com isso que a gente alegra o Espírito, é isso que a gente se enche. Não é pedir a Deus, Deus me encha do Espírito. Ele vai falar, mas eu já te dei o Espírito por completo, agora é com vocês, irmãos. Cantem louvores, troquem virtudes, troquem abraços e glorifiquem dando graças a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Bom, voltando um pouquinho para nós. Então vamos recapitular, para isso ficando na nossa mente. Os dons são distribuídos individualmente, conforme o Espírito quer, visando um fim proveitoso. A graça foi concedida na medida que o dom de Cristo, então nós recebemos o dom e recebemos graça. Deus não dá o Espírito por medida integral e já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E nós sabemos que na comunhão, na unidade, no amor entre irmãos, nós conhecemos esse amor de Cristo, a plenitude de Cristo. Nós vamos nos encher dessa plenitude em Cristo e cada vez mais nos encher dessa alegria, da vida do Espírito em nós. Cada um confortando o irmão, abraçando, cantando louvores, dando graças a Deus em nome de Jesus Cristo. Voltando para nós, vamos seguir um pouquinho. Paulo nos diz em Gálatas 2,20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Antes de falar um pouquinho desse Cristo vive em
mim, vamos seguir um pouquinho. Gálatas 3:27. Porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Eu quero parar um pouquinho nessa palavra, se revestiram, para que a gente entenda o que Paulo quer dizer. Essa palavra, ela se encontra também em Atos 12, 21, 22, que diz o seguinte: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: é a voz de um Deus e não de um homem. Aonde está essa palavra que Paulo usa aqui e Lucas usa em Atos? Essa palavra, os irmãos sabem que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Essa palavra em grego, ela se encontra nessas duas passagens. Ela tem uma palavra enduo no grego. Quando Paulo diz que Cristo se revestiram, e Herodes quando vestido do traje real. O que Paulo quis dizer com isso? Cristo vive em mim, ele falou anteriormente, e com essa palavra que ele diz, que você está revestido de Cristo. Quando Herodes veste o traje real, acha que ele é um Deus, um rei. Quando o seu José, e você, seu vizinho, seu José, quando ele veste a toga, ele é o excelentíssimo doutor juiz de direito, José. Ele está na pessoa de um juiz. A toga, o que ele vestiu, é isso. Transforma isso. Mas o Pedrinho joga bola com a gente. O Pedrinho, mas quando o Pedrinho veste a farda dele, ele é uma autoridade policial. Pedro. Quando nós nos revestimos de Cristo, como Paulo fala, nós vestimos Cristo. Aonde você for, meu irmão, você está vestido de Cristo. Você é filho de Deus. Você está ali representando a filiação de Deus. Vão olhar para você, você não está de toga, você não está de traje real, você não está de uniforme policial, você está revestido e vestido de Cristo. Cristo vivendo em você. Muita gente fica, eu queria ir eu também falo, ir a Jerusalém, passear onde Cristo andou, conhecer, mas olha o que nós temos, a maravilha que nós temos, Cristo vivendo em nós, e nós revestidos de Cristo, nós podemos ir a qualquer lugar e levar Cristo onde Ele nunca pisou, seja no Caramujo, Fonseca, Niterói, Rio de Janeiro. Você pode levar Cristo, a pessoa vai olhar em você e ver, esse é filho de Deus, ele está vestido de Cristo, ele representa Cristo. Isso tudo porque você foi, desde que você se converteu, você é um missionário. Desde que você se converteu. Mas não, missionário não é sair. Eu aqui não entrei no banheiro, tem um cartaz assim, você é missionário. Sim, todos nós somos missionários, desde que nos convertemos. Nós vamos entender isso, nós vamos entender. Você foi criado com tudo isso que você recebeu, com todos esses versículos, esses princípios que nós ouvimos nesses versículos. Nós fomos criados para dar frutos que nos ensina a palavra em Gálatas 20, as virtudes de Deus. Nós revestimos de Cristo. Nós podemos amanhã começar na nossa missão. Eu vou amanhã na manicure. Sim. Eu vou no mercado. Sim, esse é o seu plano missionário. Eu vou trabalhar. Esse é o seu plano missionário. Você é um missionário desde que se converteu. Você tem tudo. Mas não, eu ganho alma para Deus. Não, você não ganha alma para Deus. Isso soa até um pouco soberbo. Por mais que você, não, hoje Deus
ganhar 2 almas. Não, você não ganha. Quem ganha é o Espírito, quem leva a Jesus é o Senhor. A palavra diz que Ele entrega. Você não, você está falando para mostrar as virtudes de Deus, o Filho de Deus. É isso que você precisa. Por que precisa? Eu não estou dizendo que Jesus vem amanhã, depois da manhã, mês que vem, mas com certeza está muito mais perto do que estava ontem. E a palavra dele nos diz isso. O que nós vamos fazer com o talento que recebemos? Vamos enterrar para devolver? Para ser chamado de servo infiel? Não, nós recebemos tudo, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós estamos revestidos de Cristo. Nós recebemos toda a plenitude na igreja, nós está ao nosso alcance toda essa plenitude. Busque. Eu não estou dizendo para você não orar, não está pedindo ao Senhor o que lhe falta. A Bíblia nos ensina nisso, mas que isso não seja mais uma prioridade na sua vida. Não seja uma prioridade. É difícil falar? Não, eu já passei bastante coisa. Agora, a prioridade qual é? A palavra diz qual é a promessa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus diz que não vai faltar pão para o filho dele, em momento nenhum. Não vai faltar. Existe uma frase que é atribuída, algumas pessoas se atribuem a São Francisco de Assis, mas na realidade é desconhecido. Não existe essa confirmação. Então nós vamos tratar como autor desconhecido. Pregue o Evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Então, muita gente, se vocês saírem, e eu acredito que já saibam também disso, muita gente está cansada de você chegar com um versículo decorado, falar ninguém quer ouvir. Ela quer ver esse versículo encarnado, ela quer ver isso em você, na figura de Cristo, na figura do Filho de Deus ali. É isso que ela quer ver agora. Nós fomos criados para as boas obras. E nós temos essa certeza de que somos filhos de Deus. Porque Romanos 8,14 nos diz: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós precisamos entender que nós viemos também como Cristo veio, para servir o irmão. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Esse servir, nós temos tudo no Espírito. Precisamos servir. Nós aprendemos tudo lá para trás. Tudo lá para trás. Nós temos tudo. E essa é a nossa missão. O título que eu tinha dado para esse sermão é o propósito na missão. Não o propósito da missão, a gente sabe qual é proclamar o Evangelho. Mas esse é o propósito da missão. É o nosso propósito que nós temos na nossa vida. A responsabilidade de fazer com que todo o talento que o Senhor nos entregou, nós possamos produzir mais, dobrar. E no dia em que Ele voltar e nos cobrar, nos chamar servo bom e fiel. Mas não podemos receber esses talentos, esses dons, essas virtudes, todas as bênçãos espirituais, todo o Espírito em nós, toda a graça para usar esse Espírito, toda a plenitude que Cristo, o corpo que Cristo tem na igreja, na comunhão. Não podemos cavar um buraco e enterrar. A gente tem que fazer a nossa missão.
o nosso dever, a nossa obrigação para o reino de Deus, para a glória do Senhor Jesus. E as demais coisas nos serão apresentadas. Deus sabe tudo o que nós necessitamos. E na realidade nós necessitamos de muito pouco, muito pouco. O mundo é que nos faz ver errado. Porque essa observação de não cavar e enterrar, e sim fazer dobrar esses talentos, multiplicar esses talentos, esses dons. Lucas 9:24 nos ensina: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Não vamos enterrar. Há muito tempo eu fui ensinado a que a gente tinha que salvar, preservar a nossa vida, salvar. Mas a palavra diz: aquele que não perder a vida, não a salvará. Nós estamos cavando um buraco para tentar nos salvar. E nós já estamos salvos em Cristo Jesus. Não há nada mais que precisamos fazer para nos sermos salvos. Isso é uma tentação muito grande. Satanás usou isso na tentação de Jesus, quando ele diz para Jesus transformar pedra em pão para saciar a fome de 40 dias e 40 noites. O que Jesus responde? Não, porque Jesus não estava ali para satisfazer ele pessoalmente, matar a fome dele para ele. Jesus estava ali para servir. Ele veio para servir. Fazia pedra de pão, ele multiplicou para 5.000 lá na frente para dividir. É essa a forma que Jesus veio, para dividir. Satanás tentou trazê-lo para que ele ali fizesse para ele só e deixasse o propósito para o que ele veio. O propósito que precisa se cumprir é como se diz, uma ilustração que não é minha, eu ouvi e eu acho bem pertinente agora. Por exemplo, eu tenho um pão aqui, estou eu e o pastor Joilson. Como é que a gente salva esse pão? Eu e o pastor Joilson aqui com um pão. Como é que a gente salva ele? Bom, eu conheço, se a gente guardar no armário, eu chamo de dar bolor. Não sei se é exatamente esse o nome, mas dá bolor. A gente perde o pão. Vamos botar na geladeira esse pão. Vai passar um tempinho, nós vamos fazer um milagre. Nós vamos transformar pão em pedra. Como é que a gente salva esse pão? Nós vamos partir e comer. Nós estamos salvando esse pão. Por quê? Porque esse pão cumpriu o seu propósito. E o que nós precisamos é isso, cumprir o nosso propósito. Essa é a nossa responsabilidade. Nega a si mesmo, pegue a sua cruz. Fomos criados para assumir um problema. Nos ensinaram que estamos aqui para proteger a nossa vida. Não fomos criados para isso. Por isso, a nossa alma está entrando em colapso. Aquele que tentar achar a vida, a perder. Entendeu? Então a gente foi criado para ser como Cristo, para entregar a nossa vida. E a beleza é você descobrir para quem você nasceu. Eu nasci para pregar o Evangelho. Eu nasci para gastar a minha vida para falar de Jesus. Aí vale a pena você acordar, trabalhar, viajar, sofrer algumas coisas, perder recursos, investir o seu tempo, vale a pena. Qual o culto? Nós já falamos. Quem é quem? Para quem o Senhor me trouxer. Aqui você começa a viver uma vida em paz. É no cabeleireiro, na manicure, no mercado, no banco, na fila do banco, dentro do transporte, no seu trabalho. Aí é o seu campo missionário. Se antigamente
Tudo que eu fazia era baseado no que eu poderia buscar para mim, de crescimento da minha vida. Tudo que eu almejava, tudo que eu faço agora é para revelar a fé da pessoa que eu sou. A minha crença estava toda voltada para a carência, para as minhas necessidades. Agora não mais. Agora eu sou movido por Cristo, por favor, das pessoas. Entrando no final, eu quero compartilhar mais um texto com os irmãos. Está em Marcos 16, versículos 14 e 15. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que também tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. O mesmo capítulo 16, os versículos 17 a 20. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, os discípulos caminharam com Jesus. Jesus é ressurreto e volta. Ninguém acredita. Mas eu vi. Não está vendo legal? E isso, Jesus censura a incredulidade deles e a dureza do coração. Por que isso? Porque eles pensavam num Jesus que seria rei terreno, e destruiria Roma e levaria Israel. Mas não foi para isso que Jesus veio. Então os que geraram de perspectiva, eles criaram um Jesus que não era o Jesus verdadeiro. E isso, não acreditaram quando Jesus ressurgiu, apesar de ter falado, não acreditaram. Jesus lhe censura a dureza de coração. E ali eles recebem a ordem, ide. E a partir desse ide, desde que nós nos convertemos, é isso que eu estou dizendo, nós também somos missionários, nós saímos. Mas irmãos, diz aí, eu não sei falar, diz aqui o versículo, que no meu nome expulsarão demônios. Isso talvez os irmãos não tenham presenciado, não tenham executado, mas talvez tenham conhecimento. E isso acontece eventualmente até hoje. E sai no nome de Jesus e por servos de Jesus. Vou pular um luzinho aqui, pegarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Que eu entendo por isso, que não haverá nada, nem doença, nada que impedirá você de abrir a boca ou simplesmente ter um olhar que a pessoa olha, ele está revestido de Cristo, esse é o Filho de Deus que chegou aqui. Nada, ou serpente ou bebida, qualquer coisa, doença, qualquer perigo, nada vai te afastar. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Da mesma forma, os irmãos, se não aconteceu com algum dos irmãos, os irmãos já viram, já ouviram, isso acontece, que acontece até hoje. E quando as mãos Jesus cura, também. Agora, eu tinha pulado, falarão novas línguas. Mas irmão, como é que eu vou ser missionário se eu não falo novas línguas? Eu não falo inglês, mas a missão, nós falamos, a missão não é só você ir para perto de uma tribo indígena,
você ir para outro continente. Não, a sua missão é no mercado, no trabalho, no colégio. Ah, mas eu sou idoso. Eu não sei se tem muita gente mais idosa do que eu aqui não. Mas você consegue falar com uma criança. Você não consegue falar com uma criança? O Senhor diz que a palavra do testemunho vai ser colocada na sua boca. Você vai se entender com uma criança, como um jovem. Você hoje vai com essa geração que tem aí, eles falam um negócio complicado e tal. A minha geração falava de Roberto Carlos, né? Era gíria. Você vai entender, você vai se fazer entender. Ah, mas o cara fala inglês. Você vai se fazer entender, falando inglês. Seja lá o que for, com um abraço, um sorriso, um yes. Pronto. Uma criança pode chegar num adulto e falar. Criança que eu digo, adolescente, né? Não tem, essa barreira não existe. São outras línguas. Ah, mas eu não sei, essa geração fala um negócio todo complicado, eu não entendo nada. Ora, se reveste de Cristo, esteja pleno, cheio, ore, vá lá. Tenho certeza que você vai se fazer entender. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Você será capaz de ser a solução e a cura dos problemas dos outros. Isso nós somos, a cura. Por exemplo, nós viajamos, tá? Eu quero dar um exemplo. Eu não vou chegar numa cidade e esperar o que aquela cidade pode me dar. Eu não vou, dessa maneira, entrar numa cidade. Vamos nos fazer entender usando a passagem da mulher samaritana. Jesus chega no poço com os discípulos vão à cidade fazer o quê? Buscar alimento. Eles vão na cidade, buscar o que a cidade pode entregar para eles. A mulher samaritana, depois de toda a conversa com Jesus, cheia do Espírito, ela vai para a cidade, não se importando com quem não queria falar, seja cobra, veneno, o que ela não conseguia, pessoas endemoniadas, seja lá o que for, que achassem dela, ninguém queria ouvir. Ela vai lá e fala com todo mundo, cheia do Espírito. O Senhor deu a ela esse dom, o mesmo que nós temos, o Espírito em nós, com toda a sua plenitude. E ela volta como? Para Jesus, traz a cidade inteira vem com ela, enquanto os discípulos foram na cidade buscar o que a cidade podia oferecer. Você tem que ir na cidade oferecer o que você tem. Dessa forma você traz todo mundo para Jesus. Você não vai a lugar nenhum atrás de satisfazer uma necessidade, mas agora, a todo lugar para onde você for, é para cumprir o seu propósito. Eu não estou dizendo aqui novamente para que você não coloque suas questões diante de Deus, mas que isso não seja mais a sua prioridade. A sua prioridade é que ela passe a ser a busca pelo reino de Deus, entre mais coisas que serão acrescentadas. Você levantou de manhã, vai para o seu mundo, mas vai para o seu mundo como quem vai revelar os sinais evidentes de uma pessoa transformada. Não começa o seu dia como quem ainda está à espera de mais um milagre. Não começa o seu dia como quem se coloca diante do seu Deus pedindo para que Ele faça por você aquilo que vai contemplar a sua expectativa de vida, aquilo tudo que você está querendo, imaginando. Não saia do seu quarto. Se a sua motivação é uma motivação de que Deus está feliz para te dar uma vida que você almeja ou merece, mas sai do seu quarto para revelar como a luz que brilha, como o rio que corre, para revelar toda a virtude, toda a graça, todo o favor que Deus colocou à sua disposição, que está depositado em seu favor para se revelar através de você.
Não projete nada, não discuta nada, não conversa nada a partir das carências que você percebe, mas conversa todas as coisas a partir da certeza que você tem de que todos os recursos necessários para você assumir a responsabilidade você já tem. Não viva como quem procura um sinal, mas viva como alguém, segundo a palavra que nós lemos, alguém que é seguido pelo sinal. Porque quando você for cooperando com vocês, estará o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram e vão seguir. Não corra atrás mais de sinais, os sinais vão te seguir. Voltando ao nosso texto base, para a gente encerrar, todo esse talento, segundo a minha Bíblia, 34 quilos de ouro ou prata, é algo inimaginável em termos de valor. Então, o que a palavra diz é que nós recebemos é de valor inestimável. Cada um tem aquilo que o Senhor sabe que você é capaz. Não diga que eu não sou, porque o Senhor sabe e te dá. Nem que seja um, só não cabe o buraco. Não cabe o buraco. Pegue tudo e multiplique. Entregue ao seu Senhor. E a nossa esperança é que todos nós, dessa forma, estaremos sentados, juntos, naquele dia, no dia do Senhor, na mesa do Senhor.